Porque num mundo que existe tanto desenvolvimento tecnológico, inteligência artificial, mundo digital, pesquisas científicas de ponta, não conseguimos combater as mazelas do envelhecimento. Lidar com o envelhecimento saudável diante de tanta toxicidade é um grande paradoxo do nosso tempo. Vivemos mais, mas não necessariamente melhor. Muito prazer, meu nome é Érica Sanfelice. Quero agradecer o convite de participar do Congresso Pensamento que Cria e a oportunidade de compartilhar com você o que vem estudado sobre o corpo humano ao longo dos últimos 20 anos. Quando eu era criança, eu ouvia: "Ixi, menina, a gente vai durar uns 150 anos, porque hoje tem remédio para tudo." Mas isso não aconteceu. Depois de ter dedicado muitos anos à pesquisa do movimento, saúde e bem-estar, eu notei que, apesar dos avanços tecnológicos andarem a passos largos, principalmente a partir dos últimos 50 anos, meu pai faleceu aos 76 anos, assim como meu avô. A diferença é que meu pai viveu por mais tempo acometido por uma doença, e a tecnologia ajudou a prolongar sua vida ou talvez seu sofrimento. E talvez o caso do meu avô e do meu pai morrerem na mesma idade seja algo kármico ou simplesmente uma coincidência, porque meu pai envelheceu mais jovem que meu avô. Vamos definir envelhecimento. O envelhecimento é um conjunto de processos degenerativos ao longo do tempo que comprometem o funcionamento do organismo, seja pela perda da capacidade de se adaptar ou de se reparar, e que levam à morte. Uma coisa é certa: se a gente viveu bastante, a gente vai envelhecer, porque esse é um processo natural. Mas por que umas pessoas parecem envelhecer antes que as outras? Porque existe uma diferença entre idade cronológica e biológica. Uma é a idade da data de nascimento, a outra é referente ao funcionamento do seu organismo. E elas podem ser bem diferentes. Dan Belsky, pesquisador norte-americano de saúde pública e autor de vários estudos, aponta que o ritmo de envelhecimento pode ser de 1 a 3 anos biológicos por ano cronológico. Outras pessoas ainda possuem uma idade biológica inferior à cronológica. Segundo ele, quem envelhece mais rápido, ou seja, quem tem a idade biológica maior que a cronológica, apresenta pior coordenação motora e equilíbrio, são fisicamente mais fracos e relatam ter mais dificuldade em completar tarefas simples, como subir escada ou carregar compras de supermercado. Essas pessoas ainda sofrem uma queda cognitiva mais rápida e têm maior risco de demência. Provavelmente, hoje você tem alguma dessas questões. Você não dorme direito, não tem tempo de se cuidar, de fazer exercícios, de se alimentar corretamente. E esses são fatores que, infelizmente, aumentam a sua idade biológica. Embora seja inevitável envelhecer e que a alternativa é muito pior, as pesquisas apontam que 80% dos fatores que influenciam o envelhecimento são epigenéticos, ou seja, além da genética. Hábitos e estilo de vida são capazes de ligar, desligar ou mesmo modificar uma expressão gênica. Fatores ambientais como alimentação, poluição, uso de drogas, prática de exercícios, contato com substâncias tóxicas podem alterar esse padrão de liga e desliga. E além desses fatores, o Dr. Bruce Lipton, autor do livro Biologia da Crença, ressalta que pensamentos influenciam nossa biologia, já que as nossas células respondem à percepção que elas têm do meio ambiente. Quando eu estive na escola Schumacher na Inglaterra, notei uma forte tendência mundial de buscar alternativas para uma vida mais saudável, sustentável e conectada com a natureza. Isso está acontecendo ainda de uma maneira muito tímida, mas já em todas as áreas da sociedade: economia, política, arte e educação. Isso porque as pessoas estão tomando consciência do impacto negativo da industrialização e da tecnologia e de como os excessos afetam a nossa saúde física, mental, social e até espiritual e, consequentemente, na maneira como vivemos e envelhecemos. Talvez você tenha o desejo de se sentir ou parecer mais jovem.
Quem não tem? Hoje eu vou falar sobre uma das principais causas do envelhecimento precoce, a inflamação crônica, e como você pode retardar o envelhecimento. A inflamação acontece quando a capacidade de se reparar é menor do que o dano causado no organismo. Coincidentemente, é a mesma definição do envelhecimento. Crônico se refere ao tempo. Aquilo que foi repetido inúmeras vezes durante um período torna-se crônico. Então, é preciso se esforçar muito para adquirir uma doença crônica. O envelhecimento celular ocorre na maioria dos casos por conta de uma inflamação crônica que ocorre devido aos excessos de radicais livres no corpo. Esses radicais livres são moléculas instáveis decorrentes de processos metabólicos celulares e que tornam o ambiente fisiológico mais tóxico e impede a absorção de nutrientes. A consequência disso é chamada de oxidação. Uma boa metáfora para você entender tudo isso que eu acabei de dizer, que parece muito difícil, é você pensar na ferrugem. A ferrugem é o resultado da oxidação do ferro. Os radicais livres, assim como a ferrugem, são os corrosivos. Eles danificam as membranas celulares, colaboram com a formação de resíduos químicos e interferem na expressão genética e aumentam as chances de doença e envelhecimento. Vou citar aqui alguns fatores que têm forte influência na inflamação do corpo e que, se forem realizados repetidamente, tornam-se hábitos nocivos que desencadeiam a inflamação crônica. Eles não estão por ordem de relevância porque todos se sobrepõem e são igualmente ruins. O primeiro hábito é a alimentação desbalanceada. Alimentos industrializados, excesso de açúcar, uma dieta monótona, agrotóxicos, transgênicos e a falta de hidratação aceleram o envelhecimento. Sempre que puder, prefira comer alimentos mais naturais e orgânicos. Opte por uma dieta balanceada e variada, rica em fibras, nutrientes e não se esquece de beber muita água. O segundo é o excesso de álcool, cigarros, drogas lícitas e ilícitas que intoxicam seu organismo e aumentam a inflamação do corpo e, consequentemente, também aceleram o envelhecimento. O terceiro ponto é o sono insuficiente e pouco descanso. Se você não dorme bem, invista nesse aspecto da sua vida, porque é no descanso que você cresce e se recupera. Meu tio sempre dizia isso quando eu era criança e eu achava muito engraçado, porque parecia coisa de preguiçoso. De dia você tem que descansar, para a noite você dormir. Hoje eu vejo que isso é a pura verdade, porque a gente vive uma vida agitada que menospreza e julga o descanso. A gente pode se manter conectado e atarefado por 24 horas por dia se a gente quiser. Investir um tempo em ócio, massagens, relaxamento, meditação e práticas mindfulness devem ser prioridade, assim como fazer um detox digital de vez em quando para acalmar a mente e tomar doses diárias de natureza. Com base em avanços da neurociência e da psicologia ambiental, é possível quantificar que o contato com a natureza, mesmo em pequenas doses, como caminhadas de 15 minutos no parque, ou observar rios, lagos, montanhas ou até mesmo o céu, são capazes de diminuir hormônios relacionados ao estresse em até 16%, acalmar a respiração, diminuir batimentos cardíacos e pressão arterial, além de acalmar a mente. Aliás, as emoções negativas, como ansiedade, estresse, pessimismo, preocupações e frustrações, envelhecem e nos deixam com cabelo branco antes da hora. A percepção que você tem do mundo é diferente do mundo. Infelizmente, grande parte das pessoas que eu conheço tem a idade cronológica bem diferente da idade emocional. Talvez você concorde comigo que existem muitas crianças birrentas vivendo em corpos adultos. Nossa sociedade, ela não nos ensina a lidar com as nossas emoções. Por isso, com a maturidade, é importante buscar um apoio emocional. Esse trabalho começa com a autoobservação e o autoconhecimento e pode ser feito com a ajuda de livros, terapias
ou filosofias. Pensamento positivo e gratidão são antídotos para romper com o vício da reclamação e da vitimização. Mas quando você amplia sua consciência daquilo que te afeta, você se torna livre para fazer as suas escolhas. Por exemplo, pesquisas associam o uso de mídias sociais e depressão, além de agravamento de ansiedade e compulsão, porque as mídias agem no cérebro como drogas e afetam o bem-estar psicológico das pessoas. Principalmente porque no mundo virtual, as pessoas aparentam estar muito melhor do que você. Outro grande risco das mídias é o isolamento social. Parece óbvio, né? Mas é bom a gente lembrar que quanto mais tempo a gente passa online, menos tempo a gente passa offline. E esse é o quinto ponto que eu quero trazer. Os relacionamentos tóxicos e o isolamento social aceleram o envelhecimento. Nós somos seres biologicamente sociais e interdependentes. A gente precisa brincar, a gente precisa de amor e da proteção do grupo. A mais longa pesquisa de bem-estar realizada na Universidade de Harvard monitorou 600 homens durante 75 anos e revelou o segredo da longevidade, saúde e felicidade. Se você acha que se alimentar bem e fazer exercícios, você está enganado. Porque as pessoas que viveram mais e melhor foram aquelas que conseguiram ter fortes laços sociais. O sexto ponto é a exposição excessiva ao sol, que a longo prazo pode provocar o envelhecimento cutâneo ou o fotoenvelhecimento e alterações celulares que, através dessas mutações genéticas, podem levar ao câncer de pele. Essa foto mostra um homem de 69 anos. Metade do seu rosto parece realmente bem mais velha do que a outra metade, não é? Por que isso aconteceu? Por conta de seu trabalho como entregador. Esse senhor passou 28 anos da sua vida fazendo certas rotas, dirigindo um caminhão e expondo mais o lado esquerdo do que o direito ao sol. Os raios ultravioleta do sol refletiam em sua janela e atingiam a sua pele em maior quantidade do lado esquerdo, envelhecendo mais um lado do que o outro. A gente precisa do sol. A gente precisa de vitamina D. Então tome sol com moderação. Use chapéu, mangas longas, filtros e evite exposição nos horários de maior insolação. O sétimo fator é o sobrepeso, que também envelhece porque exige maior custo de manutenção do nosso organismo e acarreta distúrbios metabólicos. Existem pesquisas que apontam que pessoas que comem menos vivem mais. Uma delas aponta que descendentes de pessoas que passaram por privação de comida vivem mais tempo por conta de uma alteração genética herdada, talvez para se defender da extinção. É interessante isso, não é? Por fim, o sedentarismo, e esse é meu assunto. Se por um lado a tecnologia nos permitiu controlar grandes epidemias infecciosas, produzir uma abundância de alimentos, vitaminas, suplementos, diminuir de forma drástica a mortalidade infantil, facilitar a comunicação e o trânsito de informação, além de muitos outros benefícios, por outro, na perspectiva do corpo, o excesso de conforto nos enfraqueceu. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa a cada 2 minutos morre no mundo por conta de doenças associadas diretamente ao sedentarismo. Segundo Daniel Lieberman, professor e chefe do Departamento de Biologia Evolutiva de Harvard, 80% das doenças relacionadas com o envelhecimento, na verdade, são evitáveis e, na sua grande maioria, relacionadas diretamente à falta de movimento. Ele denomina essas doenças como de incompatibilidade ou de desajuste, já que são doenças não transmissíveis fomentadas pelo estilo de vida moderno, que por conta da cultura e da falta de estímulo, atrofiam nossas capacidades devidamente conquistadas em 2,5 milhões de anos de evolução, desde o surgimento do nosso gênero Homo na Terra. Alzheimer, asma, obesidade, câncer, depressão, diabetes tipo 2, doença cardíaca coronária, esclerose múltipla, constipação crônica, transtorno obsessivos compulsivos, ansiedade, cáries e até pé chato, entre muitas outras doenças, fazem parte dessa lista
que surgem por conta do distanciamento da nossa natureza. Nosso corpo, apesar da evolução tecnológica e cultural, é quase o mesmo de um homem pré-histórico. Desde o surgimento da nossa espécie Homo sapiens, cerca de 250 mil anos atrás, até a Revolução Agrícola, há aproximadamente 12 mil anos, vivemos como nômades com uma dieta variada de alimentos e movimentos. Diariamente, a gente andava em torno de 9 a 15 quilômetros. Corríamos uma variável de 20 quilômetros, passávamos por volta de 3 horas cavando em busca de tubérculos, carregávamos por volta de 7 quilos, entre outras atividades como caçar, escalar, limpar comida, fazer utensílios, rituais e dança. Isso deixaria qualquer atleta olímpico do nosso tempo no chinelo. Talvez você tenha ouvido falar que nossos ancestrais viviam somente até os 35 anos, mas isso não é verdade. 35 anos era a média, visto que a mortalidade infantil era muito elevada. Pesquisas concluíram através de análises que caçadores-coletores viviam em torno de 7 décadas, a mesma expectativa de vida de nações industrializadas atuais, e o mesmo tempo que viveu meu pai e meu avô. Mas com menos conforto e facilidades que prolongavam as suas vidas, eles tinham uma vida muito mais ativa e eram muito mais fortes. Em busca de um estilo de vida mais natural e algo que fizesse sentido dentro da minha área, eu desenvolvi um método de treinamento natural e funcional chamado Treino Gaia. Esse método de movimento busca a reconexão do ser humano com a sua própria essência e com a natureza, evitando todo tipo de excessos e a artificialidade. Uma extensão desse trabalho é o Gaia Facial Fit, que é um programa online anti-envelhecimento de saúde e beleza, que é o jeito Gaia de cuidar do rosto. Chegou a hora de colocar em ação o seu plano de viver jovem o mais velho possível. Vou contar a história da Maria, idealizadora do congresso Pensamento que Cria um Corpo Sem Idade. A Maria teve uma vida sedentária até os 44 anos. Tinha enxaquecas constantes, tomava antidepressivo e foi diagnosticada com fibromialgia e displasia no quadril. Ela foi alertada pelos médicos a não praticar nenhum esporte que exigisse força ou tivesse impacto pelo resto da vida. Ela engordou 14 quilos e sentia dor para subir e descer a escada. Depois de um impacto emocional, ela decidiu ser a mulher que ela queria ser. Ela mudou seu padrão de comportamento e de pensamento. E hoje, com 47 anos, ela não toma mais antidepressivo, não tem fibromialgia e, ao contrário, ela é uma grande inspiração. Pratica parkour, calistenia, yoga e todos os dias pratica meditação. Lembre-se que você tem 80% do poder de escolha de como quer envelhecer. Você não compra sua saúde no shopping, você conquista seu direito através dos seus hábitos. A conclusão é que seu corpo é dotado da tecnologia mais sofisticada que existe e que não existe remédio mais poderoso do que os seus hábitos. E se você aliar isso aos avanços da tecnologia, você encontra o elixir da juventude. Obrigada por assistir essa aula e espero ter contribuído na sua jornada e, de certa forma, te inspirado a levar uma vida mais feliz, mais natural, mais longa e mais saudável. Namastê!